Você sabia que a falta do estudo da linha de sorriso durante o planejamento do paciente candidato à prótese protocolo superior pode levar a um insucesso? Pois é, gente. A falta desse estudo pode levar a uma doença chamada periimplantite, que seria a perda óssea progressiva ao redor dos implantes. E isso seria a causa principal do insucesso tardio dos implantes. E o pior, quando o insucesso dos implantes ele é tardio, não são somente os implantes que são perdidos. Muitas vezes, a prótese também é perdida. Ou seja, o tratamento do paciente precisa começar do zero novamente. Vamos falar um pouquinho disso? O acúmulo de placa bacteriana, seja por deficiência na higiene ou por uma impossibilidade da higiene, vai levar à periimplantite. E a periimplantite, se não controlada, vai sim levar ao insucesso tardio do implante. E aqui está um ponto importante, né? Imagina que existiu essa deficiência lá no planejamento, que a gente está comentando, e essa deficiência do planejamento da linha de sorriso leva a uma prótese com uma anatomia deficiente, uma anatomia que não permite a autohigiene do paciente. Ou seja, aquele paciente que faz o dever de casa, que tenta higienizar todos os dias, mas não é possível, porque ele não consegue atingir cantinhos da prótese e esses cantinhos ficam repletos de placa bacteriana. E ali vai se instalar a periimplantite da mesma forma que se o paciente não higienizasse bem. Meu nome é Miguel Monteiro de Carvalho Neto e eu vou falar para vocês agora da importância desse estudo, da importância do estudo da linha de sorriso no paciente candidato à prótese protocolo superior. Antes da gente falar dessa importância, eu criei um caso hipotético para tentar mostrar para vocês da melhor forma como não fazer. Imaginem só, chega ao consultório do profissional, esse paciente, né, candidato à prótese protocolo superior, com uma radiografia mostrando uma abundância de capital ósseo maxila. Num primeiro momento, poxa, essa é uma excelente notícia, né? Meu paciente tem um capital ósseo ótimo e eu vou instalar meus implantes. Os implantes então são instalados, né? Aproveitando ao máximo, né, esse capital ósseo. Agora, será que foi correlacionado nesse planejamento esses dados radiográficos com dados clínicos do paciente? Se não existiu esse planejamento completo, reunindo dados radiográficos com dados clínicos, essa prótese não vai ficar legal. Ela provavelmente não vai ter espaço para ter uma boa estrutura, para ter resistência, provavelmente não vai ter espaço para ter estética e muito provavelmente também não vai ter espaço para ser higienizável, ela vai ter deficiências anatômicas. Imaginem só nessa nossa montagem de fotos, né, nessa nossa montagem ilustrativa, que antes do procedimento cirúrgico, a nossa paciente mostrasse, a nossa paciente edêntula mostrasse o rebordo durante o sorriso, né? E se esse dado foi ignorado lá no início, depois da instalação dos implantes, o aspecto seria esse, seria de uma visualização da plataforma dos implantes durante o sorriso. Gente, isso aqui a gente já começa a visualizar o drama, né? Caramba, como que eu vou esconder a minha linha de transição da prótese em relação à minha gengiva natural, né? Será que essa estética vai ficar legal? Normalmente não fica legal. Normalmente, se essa linha de transição do que é artificial para o que é natural fica visível no sorriso, não fica estético, não fica legal. Será que o paciente vai aceitar esse tipo de prótese? Aí o que o profissional vai fazer? Vai ligar para o laboratório e vai falar: Poxa, será que tem como vocês acrescentarem um pouquinho mais de resina? Acrescenta um pouquinho mais de flange. Eu preciso esconder essa linha de transição atrás do lábio da paciente, no sorriso dela. Ela sorri muito largo, né? E aí o laboratório, logicamente, vai seguir as recomendações do profissional e vai fazer mais ou menos isso, né? Vai acrescentar resina, vai acrescentar flange, e o desenho dessa prótese fora da boca, muito provavelmente vai ser esse, de uma prótese fixa com flange. Gente, claro que não pode, né? A flange ela é feita somente para trabalhos removíveis por motivos óbvios. Né? A flange ela precisa ser higienizada na mão. Por exemplo, uma prótese total, ela vai ser removida, vai ser higienizada na mão e vai ser recolocada. Agora, se essa flange é fixa, se ela não sai, como que ela vai ser higienizada? Não vai ser. E aí começa o início do processo da periimplantite, o início do processo da perda dos nossos implantes e possivelmente da prótese também. Um caso de uma paciente que chegou a mim, né, a prótese dela, como vocês podem ver, foi perdida, vários implantes também, a periimplantite instalada em diversos deles, né, e os implantes, inclusive, que ficaram, né, muito provavelmente não podem ser aproveitados, né, porque estão num posicionamento que não está legal, e o trabalho precisa ser recomeçado, precisa ser replanejado, osteotomias precisam ser indicadas para posicionar, então, essa linha de transição numa posição adequada. Assim como esse caso, outros casos têm chegado aqui na nossa clínica, nos nossos cursos, né? Infelizmente, essa falha de planejamento está muito frequente. A gente tem notado diversas vezes próteses retentivas, com pacientes com dificuldade de higiene, com retenção de alimento, né? E muitas vezes relatando dores, sangramentos. É o sinal que alguma coisa não está legal e que precisa ser revista. A periimplantite é a causa biológica mais comum do insucesso tardio.
devido ao acúmulo de biofilme, que vai ser um dos principais fatores na etiologia primária da doença. A má higiene ou a impossibilidade da higiene vai levar a essa consequência. E a literatura já converge de uma forma bem importante para essa conclusão, né, gente? O erro no diagnóstico de um bom planejamento vai levar à confecção de próteses com volume compensatório excessivo. Está compensando o quê? Está compensando o erro, está compensando as falhas do planejamento. Esse tipo de situação está sendo amplamente estudado em pacientes. Os pacientes estão sofrendo com esse tipo de situação e realmente vale a pena a gente atentar bastante para essa etapa do planejamento. A linha de sorriso prospectiva deve ser analisada antes da cirurgia, porque é ela que vai definir o futuro do volume protético. E agora a gente vai ver como. Existem algumas técnicas bem precisas para a gente estudar a linha de sorriso do paciente. Por exemplo, paciente que se apresenta dentado, nós podemos fabricar uma placa de acetato. Com essa placa de acetato posicionada, nós vamos então marcar a linha de sorriso do nosso paciente. A partir então dessa marcação, nós levamos esse guia, né, não deixa de ser um guia de acetato, para o modelo. Então nós transferimos a informação da linha de sorriso clínica para o nosso laboratório. A partir dessa informação, o laboratório já pode dar sequência em ceramentos, em montagens de dentes, ou seja, sabendo aonde está a linha de sorriso do paciente. A gente pode evoluir também essa informação para dados tomográficos e radiográficos, tá? Acrescentando material de contraste. Em pacientes edentados, nós podemos fabricar o nosso guia multifuncional, e esse guia multifuncional, então, nós vamos também traçar a nossa linha de sorriso, e esse guia multifuncional também anexado ao modelo, também uma informação valiosa a nível laboratorial para o início ali do nosso planejamento. Tudo isso é super detalhado, gente, para quem se interessar, quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, nos nossos cursos, isso a gente detalha ao máximo, tá bom? Hoje em dia já temos também, né, a possibilidade do estudo virtual, né, com um escaneamento de face, acrescentando um STL intraoral, nós conseguimos, com a imagem da face do paciente, correlacionando no STL intraoral a linha de sorriso. Ainda é possível também agregar nesse nosso escaneamento que vocês estão vendo uma imagem DICOM, que seria o arquivo de origem da nossa tomografia, e aí nós teríamos essas três informações, esses três arquivos, e isso é um dado assim valioso para a gente fabricar o que nós estamos chamando já do clone digital do nosso paciente, e nesse clone a gente vai fazer o nosso planejamento para executar então nossas cirurgias. A gente está nesse momento trabalhando bastante nessa fase virtual também, para que seja totalmente reprodutível e que a gente possa passar para vocês de uma forma fácil, tá bom? Em breve eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto. O que é importante, gente, já é sabido de longa data, né? Misch já fala isso há décadas, né? Que a posição correta da prótese deve ser estabelecida primeiro, né? Ou seja, antes, né, do planejamento, do posicionamento dos meus implantes, tridimensional dos meus implantes, eu preciso saber aonde vão estar os meus dentes, aonde vai estar a minha estética rosa, ou seja, a parte protética rosa da minha prótese, né? Essa ciência do posicionamento protético que vai guiar toda a cirurgia. E o que nós vamos querer realmente no futuro, né, é que a nossa linha de transição, como vocês estão vendo aqui na imagem ilustrativa em verde, né, o que é essa linha de transição, mais uma vez, é a transição do que é artificial para o que é natural. Aqui na foto vocês podem ver também tracei uma linha verde, o que é artificial para o que é natural. E essa linha de transição, ela precisa estar escondida atrás do lábio do paciente durante o sorriso máximo dele, para que fique um trabalho estético. E dessa forma a gente conseguiria chegar a um sorriso realmente que reúne todos os fatores estéticos, funcionais, estruturais e higiênicos. E quando a gente fala de higiene, né, qual é o conceito principal? É que a nossa prótese, a nível de contato com o rebordo do nosso paciente, seja convexa, né? E existe um teste, é o teste do fio dental. Quando vocês receberem a prótese de vocês, seja provisória ou uma prótese final, acomodem o fio no rebordo, né, o rebordo protético, e vejam se ele abraça toda essa estrutura. Se abraçar, é porque a prótese de vocês é convexa. Se não abraçar, é porque existem concavidades. E aí nós precisamos devolver essa prótese para o laboratório para acrescentar, seja cerâmica, seja resina. Mas para isso a gente precisa de espaço, e mais uma vez, esse espaço tem que ser planejado lá no início. Gente, a nossa conclusão é que a estética deve ser obtida, mas sem nenhum tipo de comprometimento à higiene. Se nós ignorarmos esse fator, essa nossa estética vai ser efêmera, não vai durar muito tempo, vai falhar, como a gente está vendo muito acontecer. Eu reuni aqui, gente, duas perguntas que são muito comuns quando eu dou essa aula, né? O que fazer em implantes mal posicionados em prótese protocolo superior, mas ainda saudáveis? Ou seja, essa situação de prótese retentiva foi flagrada antes da periimplantite acontecer. A pergunta é essa, né? Os implantes ainda estão saudáveis. Gente, nós temos dois caminhos. O primeiro, se o paciente não quiser um trabalho fixo, não tem jeito. A gente precisa remover esses implantes,
replanejar o caso, reposicionar o rebordo ósseo e então instalar os implantes num bom posicionamento, num planejamento bem pensado, né, num planejamento adequado, e aí a gente vai ter uma prótese adequada, uma prótese de longo prazo. E a segunda opção seria descartar somente a prótese, né, já que os implantes ainda estão saudáveis, e fabricar uma PR4, que seria uma prótese removível sobre implantes, né? E essa prótese traria um conforto bem interessante para o paciente ainda, mas precisaria ser removida todos os dias para higienizar. Mas isso se o paciente aceitar a transição de um trabalho fixo por um trabalho removível, né? Eu acho que a única opção que não poderia permanecer seria o paciente não fazer nada, né? Porque se ele tem implantes saudáveis e uma prótese que não está adequada, esses implantes vão deixar de estar saudáveis, então alguma coisa precisa ser feita. Uma outra pergunta frequente é que se esse tipo de falha também acontece em prótese protocolo inferior. Acontece, mas não necessariamente atrelado a uma falha no estudo da linha de sorriso, tá? Muitas vezes isso vai acontecer por uma falha no estudo do espaço protético. Lá durante o planejamento da prótese protocolo inferior, o espaço protético não está adequado e a prótese protocolo vai precisar ter uma espessura maior, por questões normalmente mecânicas, né? E algumas situações estéticas também. Isso vai acabar criando zonas retentivas. Também é um caso crítico, né? Um caso que a gente precisa rever o posicionamento dos implantes ou também transformar essa prótese fixa por uma prótese removível. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto muito importante. Por favor, se tiverem dúvidas, podem colocar aqui nos comentários. Vou fazer o possível para responder o quanto antes. E dependendo, né, até da dúvida, a gente pode até criar um novo assunto, um novo vídeo sobre essa dúvida, tá? Fiquem atentos também quanto ao lançamento do GPS do protocolo e do curso Fluxo Protocolo Previsível, tá bom? Mais uma vez, obrigado.